Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, neste período de abril de 2023, do dia 1 ao dia 8 de abril, que compreende já a Semana Santa. Esta introdução vai refletir novamente as orações para este período de abril e começamos com as intenções do Santo Papa, Santo Padre, o Papa Francisco, da Rede Mundial de Oração do Papa, né? O tema para o mês de abril, por uma cultura da não violência. Rezemos pela maior difusão de uma cultura da não violência que implica um cada vez menor recurso às armas, seja da parte dos estados, seja da parte dos cidadãos. Lembramos que estamos ainda no período, apesar de ser Semana Santa, ainda estamos rezando a oração da campanha da fraternidade, cujo tema deste ano de 2023 é Fraternidade e Fome, baseado em Dai-lhes vós mesmos de comer, Mateus 14, versículo 16. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. O mês de abril também é um período dedicado ao Santíssimo Sacramento e também ao Espírito Santo. Mas, para este período de abril, nós vamos rezar apenas a oração de Santo Afonso Maria de Ligório, Pão de Vida, dedicada ao Senhor Jesus sacramentado. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus sacramentado, pão dos anjos e alimento divino, eu vos amo, mas nem vós nem eu ficamos satisfeitos com esse amor. Amo-vos sim, mas amo-vos muito pouco. Fazei vós mesmos, Jesus, que eu conheça a beleza e a bondade imensa que amo. Fazei que meu coração expulse todos os afetos terrenos e deixe todo lugar só para vosso divino amor. Para ganhardes meu coração e vos unirdes todo a mim, descei cada dia dos céus aos nossos altares. É, pois, justo que eu também não pense senão em vos amar, em vos adorar, em vos agradar. Amo-vos de toda a minha alma, amo-vos com todas as minhas forças. Se quereis recompensar-me por este amor, dai-me ainda mais amor, mais ardor, para que eu cresça sem cessar em vosso amor e no desejo de vos agradar. Jesus, meu amor, dai-me mais amor. Façamos também uma oração ao Espírito Santo, já pedindo para que o Espírito Santo faça morada em nós. Também uma outra oração de Santo Afonso Maria de Ligório, que diz: o Espírito Santo faz Deus morar em nós. Meu Deus, vejo que me quereis todo para vós. Tantas vezes vos expulsei de minha alma e não deixaste de voltar a vos unir a mim. Agora tomai posse completa de mim. Hoje me dou totalmente a vós. Aceitai-me, meu Jesus, e não permitais que no futuro, nem por um momento, viva sem vosso amor. Vós me procurais e eu nada procuro senão a vós. Vós me amais e eu vos amo. E porque me amais, prendei-me a vós, assim que de vós jamais me aparte. Amém. Segue agora a liturgia do dia. E nesse dia 9 de abril de 2023, domingo da Páscoa do Senhor, cor litúrgica vai ser branco. Vamos direto para a liturgia da palavra. A primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos 10, versículos 34a e depois do 37 e 43. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele.
E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. O responsório de hoje, Salmo 117 ou 118, com o refrão: Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para contar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Segunda leitura. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Onde está Cristo, sentado à direita de Deus, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele revestidos de glória. Palavra do Senhor. Para a segunda leitura existe uma segunda opção, que é Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6b a 8. Irmãos, acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento, pois o nosso Cordeiro Pascal Cristo já está imolado. Assim celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje é João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar a leitura do outro domingo, que foi o domingo de Ramos. O evangelho foi Mateus 21, versículos de 1 a 11. Certo? Que todo mundo cantou Osana Rei, Osana Ra, e depois crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Apesar que teólogos, né, não é o mesmo povo que pede a crucificação. O mesmo povo que cobriu o chão de ramos e capas para que Jesus passasse com um burrico, não é o mesmo que depois pediu a sua crucificação, tá? Mas, de qualquer forma, é o povo, né? É o povo incitado pelos fariseus a tomarem esse tipo de atitude. Bom, meu povo querido e amado, aqui.
Hoje está um pouco invertido, mas eu vou fazer a leitura então de alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, porque agora é um momento propício, certo? Tá bom? Então, nessa Páscoa, vamos ler os parágrafos 640 até 642. O túmulo vazio. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. No quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. Ele não constitui em si uma prova direta. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia explicar-se de outra forma. Apesar disso, o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para que o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das santas mulheres, em primeiro lugar, em seguida de Pedro. O discípulo que Jesus amava, João 20, versículo 2, afirma que ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, viu e acreditou. Isso supõe que ele tenha constatado, pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retornado à vida terrena, como tinha sido o caso de Lázaro. As aparições do ressuscitado. Aí vai para o parágrafo 641 a 642. Maria de Magdala e as santas mulheres que vinham terminar de embalsamar o corpo de Jesus, sepultado às pressas, devido à chegada do sábado, na tarde da Sexta-feira Santa, foram as primeiras a encontrar o ressuscitado. Assim, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos. Foi a eles que Jesus apareceu em seguida, primeiro a Pedro, depois aos 12. Pedro, chamado a confirmar a fé de seus irmãos, vê, portanto, o ressuscitado antes deles e é baseado no testemunho dele que a comunidade exclama: É verdade? O Senhor ressuscitou e apareceu. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Lucas 24, versículo 34. Tudo o que aconteceu nesses dias pascais convoca todos os apóstolos, de modo particular Pedro, para a construção da era nova que começou na manhã de Páscoa. Como testemunhas de como testemunhas do ressuscitado, são eles as pedras de fundação de sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de homens concretos conhecidos dos cristãos e, na maioria dos casos, vendo ainda entre eles. Essas testemunhas da ressurreição de Cristo são, antes de tudo, Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e de todos os apóstolos. Pronto. Pitaco do domingo de Páscoa. Se você está fazendo a novena da Divina Misericórdia, hoje é o terceiro dia da novena, tá bom? Tem no canal aqui, você vai na pasta Devocionais 2023 ou Devocionais.23 ou ponto 2023, agora não me recordo, mas está como Devocionais para este ano. Está toda a novena da Divina Misericórdia, tá? Até esse momento eu coloquei até o dia 4, que é segunda-feira, mas até lá já está tudo gravado, eu só preciso organizar os áudios e fazer o upload aqui para o YouTube, tá? Mas se você tem o livro do Diário de Santa Faustina, procure lá, tem a novena da Divina Misericórdia. Ou procure pela internet nos canais católicos oficiais, certo? Assim, quando falo oficiais é que não fazem fake news, tá? Porque infelizmente, olha, eu não queria me considerar, mas eu me considero, infelizmente, como influenciadora digital. Querendo ou não, eu influencio um povo aí, certo? Então, o que que acontece? Um outro povo, espero que não muitos. Eu também cometo minhas gafes, faço meus erros, depois tenho aqui, com a maior vergonha na cara, ter que pedir desculpas. Ó, gente, errei. Mas tem muita gente que, infelizmente, coloca situações aqui, são católicos, influenciadores de longa data, e no final acaba perdendo a mão, né? Mas a gente é falho, se até os papas falharam, quem somos nós, né? Mas procure sempre em canais fidedignos de material católico.
Primeiro é o padre Paulo Ricardo. Esse não tem erro. Até porque ele tem uma equipe, né? Então não vai ter erro. Ele não vai estar falando bobeira, tá? Se não, tem o aleteia.pt, o churchpop.pt também, ACI Digital, ACI Prensa, uma versão em português, outra versão em espanhol. Esses são os canais. O Vatican News também, tem o site do Vatican News. Mas o Vatican News não é muito de colocar devocionários, né? Mas tem o Santo do Dia, tem lá as notícias do Papa, então isso que é importante. Bom, vamos lá. Começou abril, certo? Começou abril. Nesse mês de abril, você já ouviu na minha introdução. Se não, corre lá, ouve de novo a introdução para o mês de abril. O tema da Rede Mundial de Oração do Papa, o que rezarmos para o mês de abril, proposta pela CNBB. Não vou repetir de novo. Que mais? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Nesse domingo de Páscoa, nós começamos a caminhada dos 50 dias rumo a Pentecostes. Infelizmente, é assim. Não há um Frei Gilson para estar puxando mais esses 50 dias, mas o certo, alguém deveria, de algum. Rezo muito, que alguém faça esse clamor. Mas começa hoje, a preparação para o domingo de Pentecostes, que aí fecha tudo. Aí é o pacotão completo que começou com a quarta-feira de cinzas, porque você acha, agora eu vou jogar um baldão. Não, um baldão não. Eu vou jogar uma Foz do Iguaçu na sua cara e na minha. Que se você acha que terminou tudo, ai, Jesus ressuscitou, que alegria, tudo, tchau, tchau e benção. Não, não é tchau e benção, não. Volta aqui, filho. Volta, Maria Helena também. A coisa só se completa a partir de terminarmos tudo e entrarmos no tempo comum assim, com a consciência tranquila. E para ter a consciência tranquila, meu irmão, minha irmã, não acabou. Não acabou. O que é? O jejum pode ter acabado, as restrições podem ter acabado, né? Não é? É isso, né? Que você tá preocupado, né? Então, você ainda tá no mundo, né? Você quer comer carne, quer comer chocolate, quer aproveitar os ovinhos da Páscoa. Gente, acorda pra vida. Começa na quarta-feira santa, período quaresmal, mais de 40 dias. Não sei precisar se são 43, 44 dias, mas são mais dias do que 40 dias. Fazemos toda a Semana Santa, nós fizemos nós sofremos ali na Via Crucis novamente, Tríduo Pascal, missa de lava-pés, Sexta-feira da Paixão, meditação às 3 da tarde, não tem missa, é só uma celebração da palavra. Sábado de Aleluia, Vigília Pascal, aí fomos para Páscoa, uhul! Jesus ressuscitou. Acabou, acabou, acabou. Não acabou, não. Começa hoje, a partir de hoje, 50 dias de preparação para recebermos o Espírito Santo. Porque está na palavra. Agora eu vou dar uma de irmã evangélica. Não, sério. Sério. Já que vocês reclamam tanto, porque o evangélico reclama da gente, mas nós também tem uns católicos craca que também reclama dos evangélicos, mas levar a Bíblia para fazer junto lá na adoração. Aliás, para fazer uma adoração na Capela do Santíssimo eu nunca vejo. Eu sei quem que vai e quem não vai. Impressionante. Aí quem não vai é que mais fala dos evangélicos. Agora vou dar uma de irmã evangélica. Tá na palavra, em Atos dos Apóstolos. Jesus ressuscita. Aí vem aquela confusão e tudo, mas e o que aconteceu? E na leitura de hoje, São João, que ele fala que é o discípulo que correu, né? Que ali nós nos colocamos, mas é São João que está falando de si. Que ele foi antes que Pedro. E ele creu. Ele creu no quê? Naquelas palavras que Jesus falava. O Filho do Homem vai padecer, morrer na cruz, ser tratado como bandido, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E não é ressuscitar de carne e osso. Como diz o catecismo, João entendeu, ele compreendeu. Não é que entendeu, porque se ele entendesse, poderia explicar. Ele compreendeu em seu íntimo, sem poder explicar em palavras. Jesus está vivo, mas não como nós, como Lázaro. Porque aí Jesus não vai morrer de novo. Jesus já está indo para a glória de Deus. E nesse momento,
Nesse processo desses 50 dias, nós, nas leituras de domingo, nas leituras da semana do período pascal, que vai ser um tempo forte de cor branca, então é abril e maio praticamente, todo abril, todo maio, vamos estar lendo Jesus aparece aqui, aparece ali. Aí ninguém acredita, porque é esporádico, até a hora que ele pede, ó, pede, por favor, pede para os meus discípulos se encontrarem comigo que eu vou fazer a ascensão, minha ascensão, que aí é a despedida de Jesus aqui da terra para ele reinar no reino dos, para ele estar na direita de Deus Pai, beleza? Até isso você entendeu, né? Talvez a parte que você não tenha entendido é que nesse processo ele fala para os discípulos, vocês estão Jesus percebe, eles estão abatidos, coração partidíssimo. Muitos estavam imaginando Jesus como rei Davi, sobrepondo sobre o Império Romano, mas não é isso. Aí vem aquela história, vocês não entenderam nada do que eu vim fazer aqui. E para você que não está entendendo, para que serve período quaresmal? Para que serve? Qual que era a vontade do Pai e qual que ainda é a vontade do Pai? A salvação das almas. Para nós em vida, a salvação das almas. Mas para aquelas pessoas há 2023 anos para trás, até aquele momento, não, 2000 anos, né? Para 2000 anos lá para trás, quem morria permanecia lá, morto. Por mais que falasse que está nos braços de Abraão, Abraão também tá lá, tá vivo, mas tá num espaço que não tem misericórdia de Deus. E na hora que Jesus faz a vontade do Pai, todo esse sofrimento na terra, e aí chega no sábado santo, em que nós malhamos o Judas, mas está errado, nós deveríamos estar novamente em silêncio, orando para Jesus salvar as almas lá do purgatório. É um momento crucial. Para nós é purgatório, mas naquela época era o Sheol. Era um depósito de espíritos e almas, dos crentes e descrentes em Deus. E aí eu vou tentar achar, eu estou gravando o áudio de domingo antecipado de sábado, de Aleluia, né? Que é a vigília. Já estou adiantando, porque se acontecer algum problema, já tenho garantido de domingo. Mas existe um ícone ortodoxo muito representativo, que causa muita meditação e que deveríamos estar sempre meditando, que é o quê? Jesus no Sheol, ele vai com seu poder, né? Devido ao seu sacrifício na cruz, ele resgata Adão e Eva e com ele todos os outros do Antigo Testamento. Leva-os para o Pai. E aí ocorre a divisão, como ele falava nas parábolas. As minhas ovelhas vão para o Pai, os cabritos para a danação eterna. Aí tem a separação. Essa é a missão de Jesus, quando ele estava aqui de corpo tangível, e ainda é o de Jesus para nos fazer amá-lo, adorá-lo, com o nosso sim. Tem que ter um esforço particular aí também. Depois ele que. Mas aí assim, ó, 50%, vamos colocar nesses termos para deixar você bem atribulado. 50% a gente tem que se abrir para Jesus. Os outros 50% é com ele. Ele que decide se nossa alma, nosso espírito nos interessa a ele. A partir do momento que interessar para ele, pronto. Purgatório, o reino dos céus, entendeu? Vamos também cair nessa. Não vamos achar que vamos direto pro céu, né? Pelo menos o purgatório tá garantido pra gente fazer as expiações lá, certo? Mas o inferno já não precisa tá. Não sei se vocês entenderam, mas essa caminhada quaresmal tem que nos fazer entender, ou pelo menos deveríamos nos estar predispostos a compreender qual que era a vontade do Pai de Jesus morrer na cruz. Tá? Posso estar errada na minha reflexão? Posso. Mas para mim, sábado de Aleluia, sábado santo, Jesus está em missão. Ele está resgatando gente. Quer dizer, está resgatando almas. Gente não. A pessoa já morreu na carne, né? Então ele está resgatando almas. Então também é um momento de silêncio, um momento de adoração, muito importante. Certo, vamos voltar para os Atos dos Apóstolos. Aí Jesus diz assim: vocês estão tristes, né? Vocês estão fraquinhos, né? Calma, eu vou mandar o Espírito Paráclito. Então por que não fazer os 50 dias? Se não é uma grande promessa de Jesus, Jesus vai enviar o Espírito Santo Paráclito. E para você, eu quero ser pregador,
groselha, eu quero ser que nem o padre Gabriel Vilaverde. Mas sem o Espírito Santo você não vai ser nada. Aliás, não vai ser nem um bom cristão para dizer verbalmente, Jesus é o meu Senhor, é nosso Salvador e Ele está aqui porque nos ama. Está no meio de nós. Até para declarar isso tem que ter o Espírito Santo. Agora eu estou falando talvez de forma material, racional, mas para declararmos de corpo, alma e espírito inteiros, é preciso do Espírito Santo. Então, acorda para a vida, meu irmão, minha irmã. Tá esperando o quê? O melhor momento é agora para pedir o Espírito Santo. Tá? E se você não consegue fazer os 50 dias, vai ter a novena de Natal, que eu vou resgatar, vou ter que decidir rapidamente qual delas que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Vou abrir um parênteses aqui. Tem um padre bem da linha tradicional, ele nem é muito do movimento RCC, talvez ele estude, mas a prática dele é mais tradicionalista. Ele toda vez incita seus fiéis lá da paróquia dele, não é da minha, da outra paróquia lá, a rezarem a novena ao Espírito Santo, no período propício, antes de Pentecostes, tá? Então existem várias publicações aí. O que eu posso estar fazendo? Bom, primeiro, a indicação pública que eu vou dar para vocês irem adquirir ou puxar pela internet de forma assim, puxar pela internet nos canais fidedignos católicos, a novena do Espírito Santo pela Beata Helena Guerra. Pronto. Tem a ver com o movimento da RCC, fechou, tá certo. Tem outros? Tem. Procure aí que alguns santos devem ter feito. Se eu descobrir, eu falo para vocês, tá? Indicações para esses 50 dias rumo a Pentecostes, para fechar com chave de ouro. Para você não achar que a Páscoa terminou nesse domingo, dia 9. Quanto católico que aí eu falo Feliz Páscoa a partir de segunda-feira até sábado, que vai ser do dia 10 ao dia 15. Ai, Páscoa acabou. Não acabou! Estamos nas oitavas de Páscoa, criatura. Onde já se viu, Jesus está ressuscitando todo dia e a pessoa quer fechar no domingo, dia 9. Absurdo. Mandar em Jesus? Não. Tá? Então, duas indicações aqui, mas você pode fazer da forma que você quiser. Aliás, você que está fazendo o rosário do Frei Gilson, continua fazendo o rosário, acorda num horário, não precisa ser 4 da manhã, escolhe um horário mais cedo, acorda e faz o rosário. Faz mesmo. Faz rosário, mas preferencialmente meditando na parte dos mistérios gloriosos, porque agora é o momento de meditarmos nos mistérios gloriosos efetivamente, muito forte, tá? Mas faça. Até é um ótimo exercício espiritual, além de pedir o Espírito Santo na sua vida, mesmo que você não seja do movimento da RCC, mas quem é o Espírito Santo? Faz esse desafio. Ainda bem que Jesus perdoa, né? Quem é o Espírito Santo? Quem? Teve um padre que agora está aqui eu não vou citar o nome para não denegrir a pessoa, mas tem um padre aqui agora está na arquidiocese, ele sempre conta esse testemunho. Ele tinha uma vida normal, tranquila, era um jovem, com o carrinho dele, namorava, trabalhava numa fábrica lá no outro interior de outro estado, aqui do sul. E aí, aí ele foi num encontro que alguém era do movimento da RCC e falava do Espírito Santo, aí teve uma hora lá na meditação, mas o que é o Espírito Santo? Aí ele fez essa pergunta, o que é o Espírito Santo? Ainda bem que fez a pergunta, porque depois daquela caminhada ele virou padre, se tornou padre, pela canção nova, né? Então, pergunta, você não sabe? Pergunta. Essa questão também, quer ver? Eu também fiz uma pergunta em 2016, 2016. Eu não entendia porque Jesus morreu na cruz. Eu estava voltando de novo para a igreja e sempre tinha essa dúvida, mesmo na parte mais perdida da vida que eu estava, eu me perguntava, por que Jesus morreu na cruz? Por que tanto sofrimento, Senhor Jesus? Aí eu fiz um propósito em 2016. Passado o período quaresmal, tudo, no período do tempo comum, na época tinha cerco de Jericó à tarde aqui num local, agora não tem mais. Aí depois do cerco de Jericó eu ficava um tempinho na frente do crucificado e fazia via sacra. Já era o tempo comum. E eu falando, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor vai responder essa pergunta, ou pelo menos vai me fazer viver bem
o período quaresmal e também o período quando eu fizer a Via Sacra, que o Senhor pelo menos me dê uma certa compreensão de ter morrido na cruz. E com o tempo, né, lógico que estudando, mas graças a Deus com muitas publicações via internet, ótimas publicações, pregações e tudo, eu fui fazendo essa experiência de compreender, porque senão chega uma hora que fazer Via Sacra é participar de um teatro. Desculpa, mas não é. Mesmo que você fale que não é um teatro, no fundo, você não está entendendo e nem compreendendo o que você está fazendo, ou o que você está lendo. Tá? Então, não estou dizendo que eu cheguei na minha compreensão perfeita. Não. Eu estou satisfeita com aquilo que eu sei, mas se o Senhor Jesus ainda quiser me conceder mais algum conhecimento, mais alguma compreensão de todos esses mistérios que a igreja fala de Jesus, apresenta Jesus, nos oferece Jesus, eu aceito. Porque por isso que nós fazemos leitura do ano A, B e C. A cada 3 anos fazemos as leituras. E cada ano alguma leitura. Seja Antigo Testamento, seja Salmo, segunda leitura, Evangelho. Aí vem aquela coisa maravilhosa mesmo de... Gente, essa parte eu sempre li, mas eu nunca tinha percebido essa coisa aqui, olha. Por quê? O Espírito Santo está concedendo mais um pouquinho da compreensão dos mistérios de Jesus para nós, para a nossa vida. Creia, tenha confiança. Jesus sempre vai nos pegar no ponto fraco. E às vezes o ponto fraco, no meu caso, é ter mais um pouquinho do conhecimento em Jesus. Das leituras, das escrituras. Essa parte que eu sempre li. Mas agora está aparecendo uma coisa nova aqui. Para mim é novo. Aí tem que ir lá no diário escrever. Tique, 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 tique. Esse ano aprendi tal coisa dessa passagem que eu sempre lia, mas nunca, sempre passou batido. E na medida que o Espírito Santo vai revelando para nós, é porque nós estamos entrando na plena confiança em Jesus. Mas vai chegar na plena, ainda estamos no processo da confiança. E Jesus já está nos confiando alguma compreensão, por algum motivo. E seremos cobrados por isso, tá? Então, os livros para a indicação agora desse domingo de Páscoa é Rumo a Pentecostes, Monsenhor Jonas Abib, é um livreto da Canção Nova, ele está à venda, eu vi, não está esgotado, porque algumas obras da Canção Nova ficam uma tiragem e depois some, né? Mas o material do Monsenhor Jonas é permanente, nunca acontece assim de faltar. E se falta, acontece assim de voltar, em breve. Meu Deus, perdida, cadê o livro? O outro livro não é a Profecia do Avivamento, esse aqui é do Padre Roger Luiz, é um outro do Padre Roger. Tá aqui. A experiência do Avivamento, 50 dias de clamor, editora Canção Nova também, Padre Roger Luiz. Esse livro da experiência do avivamento, geralmente o grupo do Avivamento CN pede para ser feito antes de fevereiro, que é o encontrão deles, né? É o encontro do Avivamento Canção Nova, que tem como pessoa, esse diretor espiritual do grupo da própria Canção Nova, e das torres de oração, o padre Roger Luiz. Eu já chamo de diretor espiritual. Então é feito antes, já se não me engano, em dezembro. Só que, o que acontece? Já passou, né? Já passou. A Profecia do Avivamento você pode acessar lá pelo YouTube. Mas como são 50 dias, você também pode fazer. E é o mesmo estilo do Monsenhor Jonas, porque tem o seguinte, quer ver? Eu vou pegar aqui um dia qualquer. 21º dia. Começamos a nossa experiência em nome... tá. Então começa com oração. Com reza é ótimo, né? Com oração. E aí pedimos ao Senhor que essa palavra se torne viva e tal. Aí tem uma parte, um trecho, que nem aqui do 21º dia, a palavra Romanos 5, versículo 5. A partir desse versículo é feita uma reflexão. Depois, mortificação. Renuncie ao desespero e à desesperança. Durante todo este dia, peço ao Espírito Santo que reavive a esperança na sua vida e que você experimente o amor de Deus na força do Espírito Santo. Aí tem oração e clamor para fechar tudo, tá? No caso do padre, do Monsenhor Jonas, vamos pegar aqui um dia. Eu vou pegar aleatório. Segunda semana, que seria para o dia 16. A vitória que vence o mundo, nossa fé. Esta é a semana da fé. Veja, aí tem a leitura, né? Você tem que ver qual que é o evangelho dessa semana, segundo domingo da Páscoa. Depois, aí ele faz uma brevíssima reflexão. Depois, orar com a igreja, reze todos os dias essa oração.
todos os dias da semana, da segunda semana da Páscoa. Aí reza. Leitura orante da palavra. Aí assim, ó, segundo domingo da Páscoa. As leituras para este domingo são Atos dos Apóstolos 4, tá. E recomendo ainda, então, aqui ele dá 2 recomendações de leitura, mais uma terceira. Aí, Monsenhor Jonas sendo Monsenhor Jonas. Leias, perguntando, o que o senhor me diz com o texto? Aqui já começa o estudo da palavra, pelo método dele, tá? Se você conhece o método dele, melhor ainda. Monsenhor Jonas sempre faz as perguntas. E aqui ele vai falando. Aí tá, passou. Segunda-feira, faça a sua leitura com o texto. Lucas 1, versículos 26 a 38. Por meio do sim de Maria, o verbo se fez carne e habita entre nós. Viva de maneira intensa essa graça. E vai fazendo as perguntas. Se surgir pergunta, anota. Vamos ver final aqui. Aí, nessa parte que é a segunda semana da Páscoa, atitude de fé. Nesta semana, a nossa atitude não poderia ser diferente. Devemos nos abrir à graça da fé. Possivelmente você conhece gestantes que estão prestes a dar à luz. É isso? Não, peraí. Não, desculpa. Aí, o Monsenhor Jonas está conversando com você. Falta de fé. Afirme a sua fé em Cristo. Confesse sua fé. Beleza. Esse é atitudes de fé para a semana. Para a mesma semana, gesto concreto, atitude caritativa. O que você faz? A fé sem obras é morta, como diz São Tiago. Beleza. Aí ele diz assim, possivelmente você conhece gestantes que estão prestes a dar à luz e necessitam de enxoval, de roupinha de nenê. Nossas instituições de caridade, desde creche até asilos e santas casas, vivenciam grandes necessidades. O que aí assim, aí ele vai terminando assim. Aqui estão apenas algumas sugestões ou provocações para você. O Espírito Santo sabe das necessidades e das suas possibilidades. Deixe-se provocar. Mas de qualquer forma, o que Monsenhor Jonas pede e o que vai também o Padre Roger sugere? Além da leitura da palavra, uma atitude concreta. Cimento, argamassa, tijolo, vai lá fazer sua fé acontecer. Mas eu não tenho nada, tô desempregado. Reze, fica de joelho. Implore para que o Espírito Santo habite em você. Esses 50 dias eu faço esse desafio. Simples. Vai dizer que não precisa comprar esses livros. Como eu já expliquei. Volta a fazer o rosário ao estilo Frei Gilson. Acorda cedo e vai. Vai na fé. Aí você vai ver que não vai precisar de 2 horas para mais para terminar o rosário. Geralmente 1 hora ou se for meio rapidinho, 50 minutos, 45 minutos, tu termina tudo. Tudo, as 4 estações. Mas geralmente 1 hora, tranquilo. Aí você pode ficar de joelho, você entrega esse ajoelhamento aí para a conversão dos pecadores. Faça algo e peça para que o Espírito Santo habite em você. Não esqueça de rezar a oração do Espírito Santo. A oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Por favor, gente. Essa oração deveria ser a oração do dia inteiro, para fechar o dia, para começar o dia, durante o trabalho, entendeu? Então já começa por aí. Essa é a oração mais simples para invocar o Espírito Santo. Tá certo? Independente se você é da RCC, é partidário da RCC ou não. Se você é da forma Missa Tridentina, reza pedindo o Espírito Santo para você ter frutos melhores na Missa Tridentina. Você que usa véu, você que tem uma vida mais certinha, que acha um absurdo o povo sentir arrepio e sair gritando. Não tem problema, somos tudo igreja católica, entendeu? E o que eu digo é o seguinte, geralmente o pessoal sai da RCC e fica mais tradicional, isso você pode ter certeza. O povo que já tá, né, das duas, tem gente que fica lá e tal, permanece no movimento, mas tem outras pessoas que do movimento eles voltam, ficam até mais tradicionais do que antes, ou até dos que são tradicionais da igreja católica. Porque fizeram uma experiência realmente. Mas é preciso fazer, às vezes, o silêncio, né? Tem esse momento. Mas faça o itinerário para esses 50 dias, gente. Faça um propósito. Faz um propósito. E depois, quando chegar o domingo de Pentecostes, aí você pode até comprar um livro para você. Faz um momento especial no domingo de Pentecostes.
Uma curiosidade, até um papa, eu não lembro se é o Papa Paulo VI, não sei qual papa, mas teve um papa que aboliu as oitavas de Pentecostes. Aí eu vou pedir uma gentileza para vocês. Procurem nos arquivos do padre Paulo Ricardo essa história. E ele mesmo, o padre Paulo Ricardo, faz uma sugestão quando chega o domingo de Pentecostes. Internamente, em sua casa, você, no seu pequenino grupo de oração, faça as oitavas de Pentecostes, como se ela existisse. Porque é como se o Espírito Santo viesse 8 vezes. Viesse todo dia, por uma semana. Mas foi abolida pela Igreja Católica por um Papa. Rezemos em memória desse Papa, certo? Não sei por qual motivo ele aboliu as oitavas de Pentecostes. Porque aí sim seria o fechamento perfeito do momento que começa com a quarta-feira de cinzas, tem a Semana Santa, tem o Tríduo Pascal, tem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mais 50 dias, aí a gente sela, digamos assim, é o selamento mesmo, é quando a gente é chamado à missão. Qual que é a missão? Que aí começa o tempo comum, a missão de evangelizar Jesus em nossa vida, ter Jesus em nossa vida, ser testemunho de fé, não necessariamente sermos pregadores. Nossa vida tem que ser um espelho. Temos que levar Jesus sem falar nada, como dizia São Francisco de Assis, entendeu? Entendeu, né? Eu espero que sim. Ótimo. Então, diante do que eu falei, desse esforço todo, faça favor, cria vergonha na sua cara, faz aí os 50 dias de forma decente. Vai ter livros a respeito. Talvez tenha alguém que vá fazer os 50 dias em preparação a Pentecostes. Rezo muito. Rezo bastante. Quem sabe um dia sai o Frei Gilson e faz mais 50 dias. Ah, vamos acordar agora às 3 da manhã. Pensou. Mas reze pelo Frei Gilson, né? Nossa, que bênção ele. Mas que suscitem mais vocações ao estilo do Frei Gilson, para que a gente esteja mais animado, né? Tem gente que ama por demais o Frei Gilson, mas a gente não pode esquecer para rezarmos pelos sacerdotes. Inclusive, eu andei sabendo, porque assim, eu não estou mais acordando às 4 da manhã, eu não acordei mais, né? O corpo já não está aguentando. E infelizmente furei um pouco o período quaresmal. Por outro lado, fiz os rosários de intenção durante o dia para estar-me unida ao propósito do Frei Gilson, porque já comecei com ele, né? Tive uma graça, passei muito mal, depois consegui me restabelecer, mas o que eu pedi eu não estou esperando para esse ano, então dá para guardar. O que me falaram? Na madrugada de sexta-feira santa, foi um bispo lá e o bispo pediu, por favor, adote em oração um sacerdote. E eu vou fazer esse apelo. Mas eu tenho vários, não tem problema. Pega a sua lista e reza. Tem muitos padres na internet que precisam do nosso apoio oracional, até porque são nossas inspirações. Não dá para chamar de diretores espirituais, mas são nossas inspirações. Tem o sacerdote local, nosso sacerdote paroquial, né? Entre outras situações. Se de repente lá no seu coração apareceu aquele sacerdote que você brigou, que você não gosta, já morreu, fez um escândalo, até o escândalo de tirar a própria vida, tá? Mas aquele escândalo veio na sua cabeça, é para rezar. É você que tem que rezar. Não passe isso para frente. Assuma, faz um propósito então para o período quaresmal. Reze. Você não aguenta rezar para esse padre, porque às vezes acontece, né, gente? Ai, não gostou da pessoa, não consegue rezar até o final do ano para ele? 50 dias, olha aí, ó, gesto concreto aí, ó, de caridade. Reze para esse sacerdote. Você sabe o que ele precisa. Se você não sabe, pede a conversão. Ah, mas o padre morreu naquela situação. Reze pela alma dele, ele precisa de nossas orações. Tá? Fica o apelo. Gente, vou me despedindo por aqui. Ainda vou tentar gravar o sábado. Tenso, gente, tenso. Vou tentar gravar o de sábado, tá? Que o sábado eu tenho que ter bastante atenção aqui, porque senão eu me perco todinha nos esquemas. São várias leituras, tá? Então, um abraço a todos, fiquem em paz, um ótimo período pascal, que nos leve a receber o Espírito Santo em nossas vidas, em nossa casa. Não tenha medo do Espírito Santo, o Espírito Santo não estupra você, tá? Ele te dá ótimas inspirações, ele é o Espírito criativo de Deus, ele é o Espírito vivificador de Deus, ele é o Espírito paráclito, ele tem vários nomes. Mas é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, puro amor.
Que a gente acha que vai derrubar a gente. Às vezes pode derrubar, né? Porque às vezes a gente tá merecendo mesmo. Não sei, teve um relato, um testemunho de vida do. Eu vi em terceira pessoa, não vi da boca da pessoa. A pessoa que fundou os Jovens Sarados, porque tem um encontro sempre no começo do ano dos Jovens Sarados, né? Acho que é um dos idealizadores do Jovens Sarados, ele tem um testemunho forte de que, não sei se a mãe ou a tia rezava pela conversão dele, era um menino muito desregrado, e que disse que um dia ele ligou a TV e a TV já estava posicionada na canção nova, de tanto que a mãe rezava em prol da conversão do piá. E disse que a casa estava fechada, fechada, janela fechada, porta fechada, e de repente ele sentiu um vento que derrubou ele no chão, fez ele ficar com a cara no chão, e ele sabia que aquele vento não era normal. E ele sabia que era o Espírito Santo que estava fazendo ele acordar para a vida. Então, para que não aconteça isso na sua vida, pede com carinho para o Espírito Santo habitar em você, tá? Então, vai ser 50 dias eu aporrinhando seus ouvidinhos, dizendo: vamos pedir o Espírito Santo, porque é a promessa de Deus. Você que não estuda pelo método Monsenhor Jonas a Bíblia, você vai começar a aprender por osmose, porque é assim que fala. Tem as promessas de Deus, tem o princípio eterno, tem as perguntas, tem os verbos, né? Então, vergonha nessa cara, meu filho e minha filha. Vamos lá, rumo a Pentecostes, faça favor. E espelhe todo esse chocolate que você comeu. Vergonha. Nesse período pascal, a gente não deveria fazer certas coisas. Não é questão de pecar, não. Mas a gente deveria também ter a questão da vigilância, sabia? Como a gente teve vigilância na quaresma. Só porque acabou a quaresma, o cara acha que vai poder pecar loucamente, né? Aí vou comer um monte, falar mal da pessoa um monte e vou fornicar um monte. Vai ver só. Tomara que o Espírito Santo derrube você, como aconteceu com o fundador dos Jovens Sarados lá. Cara no chão. Tchau para vocês. Uma ótima Páscoa, tá? Amanhã eu vou falar a mesma coisa. Feliz Páscoa para vocês, tá bom? Um abraço a todos.